Eu fiz um filme Ah, surrealista que se chama Entre Espelhos e Sombras. O que ah, que eu fiz questão de. A primeira sim, frase que aparece no filme sim, é sim. interprete. Busca Então, interpretar. eu já deixei na mão da pessoa. Falei, ó, se vira Sim, aí. sim, É, sim. é É, teu. Filme não é meu, é teu. Entendeu? E aí. E é interessante escutar as versões, as interpretações das é, pessoas. É muito é, interessante. São filmes diferentes, são é. vários filmes diferentes, né? Isso é legal. Mas não muito. Sabe uma coisa que eu acho? Eu sei que a galera tem muita resistência com o experimental, assim, porque a gente olha e fala assim, mas que porra é essa? O que que eu tô vendo? Um quadro vazio? Pra quê e tal? Mas eu acho que quando você se abre pra coisa, é muito bonito, assim, porque é um filme muito generoso, porque de fato é um filme com muito espaço. O filme, assim, o filme experimental no geral, assim, ou a videoarte, eu acho que é uma coisa que tem uma abertura. É, olha, aquilo ali me afeta, eu nem sei direito por quê. Vê como que te afeta, assim, sabe? Busca interpretar isso, busca criar um sentido. E a gente já está fazendo isso o tempo todo. E é lindo ter essa liberdade de criar um próprio percurso e um sentido em cima de uma coisa que o outro fez, sabe? Que também tocou o outro. E é lindo isso que você falou, é verdade. Quando a pessoa te conta as versões do que ela vê no filme, eu acho a coisa mais linda, assim, porque é pura abstração. E a pessoa, cada um vai vendo uma coisa diferente, assim. Eu acho lindo. E não tem o certo ou errado, né? Não tem. É A sobre sua o versão é aquela, sentimento. mas É, você é, fez pensando na sua versão, mas não é uma regra rígida, né? é. É aquilo. Não, cada um fica no seu, fica com o que você prefere. Exato. É lindo. Eu acho que é uma abertura para o outro, assim. Isso do cinema experimental eu levo para a vida, assim, sempre. Mesmo se fizer filmes mais narrativos. Fazem, né? Eu acho que mesmo num filme que seja mais narrativo, você levar um pouco É, desse é, aberto, né, para a pessoa interpretar, acho é, que é bacana é. também. O David Lynch faz isso muito bem, né? David Sim. Lynch porque é isso, ele faz um filme narrativaço, de repente ele. É a terceira temporada do Twin Peaks, que porra é aquela? Expliquem. Loucura, só loucura. Aquilo ali, você fala assim, vem, David Lynch, deixa eu te sentir, É porque de sentir, exatamente, é isso. É isso. isso é sobre sentimento. Sim. Quem Eu faz acho muito lindo. isso, eu tenho muito isso com, eu sempre falo dele, mas tenho que falar sempre do Buñuel, né? Total. Eu tenho muito isso com ele, assim, aquele clima que ele cria, né? Aquela atmosfera. O Jodorowsky também, obviamente, mas o Sim, Jodorowsky é um outro, até mais onírico, né? Mas o Buñuel, ele é, tenta. O David Lynch bebeu muito do Buñuel, né? Ele tenta seguir total. uma história linear, mas lá no meio tem a abstração e aquilo, e é aquilo. É, Você não precisa de como é que é? Da realidade para ser levado. é, e aí é engraçado, né? Tem uma coisa no Grande Sertão, Veredas, que eu acho tão bonito, que também na literatura seria um bom comparativo, né? Porque assim, você lê Sim. Grande Sertão Veredas, você começa umas 3 vezes até você conseguir ler, né? Porque assim, tem metade das palavras lá que você nunca ouviu falar, numa leitura maluca. Então, enfim, mas ele tem uma fala lá que, não sei se é de Adorim que fala, ou Riobaldo, que fala que pela incapacidade de aprender, eu só posso amar aquilo, assim. Então, eu acho que o cinema experimental, o cinema surrealista, ou essas coisas muito abertas, é isso. Você não apreende, você realmente não vai conseguir entender, dominar, dizer sobre. Então, você tem que olhar aquilo ali para um outro lugar. E é isso que nos frustra, às vezes. É por não conseguir ser cognitivo com a coisa, não conseguir dominar por inteiro. Mas quando a gente se liberta disso, é lindo, porque a gente só pode amar ou sentir ou se encantar por uma coisa que a gente desconhece por inteiro, assim. E a gente faz isso, né? A gente faz isso quando a gente se apaixona, a gente faz isso quando a gente vê uma coisa na rua e acha interessante, fica viajando naquilo por uns instantes. É. E é isso, né? O cinema sensorial é isso. Só que tem gente que não consegue, não consegue, É, não, não é, é, tem, não. é, A pessoa tenta ver sentido não, mas não faz sentido nenhum. Não, odeio, não faz sentido nenhum para mim. Não e tá adianta, né? tudo, não, e tá tudo bem, eu boto fé demais. Tá Mas medo. É. só que é engraçado, eu sou arte educadora também, e eu dou aula para crianças, assim. Olha aí.
Eu te falei muitas coisas, gente. Faço muitas Nossa, vai ter coisas. que ter um podcast para cada coisa que De você faz. cinema pornô, aula infantil, aí, tipo assim, mil coisas. Temos que não se combinam, inclusive. Mas aí eu estava numa aula e aí eu dava uma aula para um grupo de crianças de 2 a 3 anos. São muito novinhos. E eu levava eles para museus. E a ideia era que eles não, que eles vissem uma exposição sem ter aquela caretice da gente ter que passar quadro por quadro, ficar com a mãozinha para trás, olhando, 3 horas para um quadro que a gente às vezes nem gosta. Eu combinava com eles que eles podiam andar a exposição inteira, não precisava parar em nada. Só precisava olhar mesmo e parar e ficar um tempinho na frente daquilo que eles amassem ou odiassem ou se incomodassem. E Olha, aí, e aí eles faziam isso, e era lindo, assim, eu chorava dando aula, porque assim, as crianças sentadas em volta dos quadros, e era muito interessante esse exercício, porque ali se exercita na criança ela primeiro aprender a sentir, a gente tem que aprender a sentir, né? A gente tem que aprender a identificar o que a gente ama, o que a gente odeia, o que nos incomoda, e olhar para isso, né? Gastar um tempo com isso, sem ter uma rigidez de, olha, você tem que passar por todos os quadros e ler que fulano é um grande artista. Não, isso tudo não é sensibilidade, é razão. É maravilhoso, eu adoro estudar sobre um pintor e tal, mas não é sobre isso, eu tenho que ir naquilo que me puxa, eu tenho que aprender a identificar o que me convoca. Porque se eu não aprendo isso, eu vou estar só batendo palmo para quem me falar que é foda, para quem são os grandes pintores, que às vezes aquilo ali nem me afeta. Tem um valor histórico, mas não tem um valor sensível na minha individualidade. Por mais que na sua tenha, ou na do fulano tenha. E a gente não aprende isso, né? A gente, no geral, a gente aprende uma formatação da sensibilidade. Assim. Isso tem que me afetar. Então, eu vejo um filme triste, eu tenho que chorar. Eu vejo um filme feliz, claro que eu tenho que ficar feliz. Não, a gente tem que sentir o que a gente sente, né? A gente tem que descobrir e olhar para isso. Assim. É uma olha, educação. olha só, e exatamente. A parte da razão, para Sim, você apreciar a arte, é uma segunda, terceira, quarta etapa. A primeira coisa exato. é a sensação mesmo, né? É, E é por isso que muita gente não gosta de arte, porque não foi ensinada de um jeito errado, né? é isso. Nem Aprendeu. ensinada, mas porque você É, tem que ser ensinado, né? Isso é exato. né? Não é uma coisa É, que pode partir de você, óbvio que pode, é. mas eu acho que você consegue ser ensinado também, né? Você acha isso? Sim. Acho demais. Eu acho que a gente tem que ser ensinado, na verdade. Assim, dá para aprender naturalmente. Tem gente que vai nascer mais aberta mesmo. Só que Sim. eu acho que é uma coisa que a gente exercita. Tudo na vida a gente exercita. É igual disciplina. Disciplina é uma coisa que eu acho engraçada. Eu sou zero disciplinada. Mas eu acho que quem é muito disciplinado é uma coisa que foi exercitada, que foi aprendida, sabe? Que foi a gente aprende, tudo a gente aprende, tudo a gente aprende. A gente aprende a coisa boa, a coisa ruim, a coisa que atropela a gente, a coisa que não atropela. E eu acho que, sim, tem que ser ensinado. E ensinado, às vezes, até a soltar, né? Eu fico tirando muito de meditação, falando de David Lynch, essas coisas. A meditação, ela te ensina a soltar, né? Ela te ensina a centralizar, a tirar um tanto de pensamento que está na sua cabeça e focar. Então, isso a gente está aprendendo, porque a gente vive num mundo onde que, se a gente não ensinar esses outros lugares, a gente vai passar por cima deles. Se a gente não ensina para a criança que o sentir dela tem valor, ela vai ignorar o sentir dela e vai deixar dentro dela bem guardado e ela nunca mais vai saber o que de fato afeta ela, se ninguém falar que é bom ou ruim, ou que pode ou não pode. E a gente vive isso. A gente faz anos de terapia por causa disso, Pois que a é. gente esquece. E o sentimento é quase que sempre ensinado a você esconder o seu sentimento, né? Isso, exatamente, exatamente. A passar por cima. É muito. A educação é muito expandida, né? Acho que hoje em dia muita gente fala sobre isso. Acho muito interessante esses movimentos de pai, mãe, que ficam pensando em outras formas de educação, porque é isso. A gente foi educado antes a uma outra coisa. A gente aprendeu um tanto de coisa que, na hora que a gente vê, está no nosso corpo, está na nossa história, mas não fazem parte da gente. Então, a gente fica muito tempo ali. Então, acho que a gente tem que reaprender e, inclusive, descobrir outras formas, né, de ensinar. Você tem filho, Dimitri? Desculpa a Tenho filho, pergunta. tenho dois, um Ah, menino e uma menina. que 11 e 8 anos.
Que delícia! Ah, você deve ver isso. É porque, assim, acho que quando a gente lida com crianças, acho que imagina ainda mais com filho, assim, deve ser muito forte essa sensação, porque a gente vê que são pessoas ali completamente, são páginas em branco, né, mas que já tem uma personalidade, tem todo um jeito, assim. Não são páginas em branco, tem uma coisa ali desocupada ainda, que a nossa sociabilidade já ocupou da gente, né? E que neles ainda não ocupou. E aí, acho Sim, que como pai, ou então como professora, a gente fica num exercício assim, o que que eu vou ocupar? O que que eu vou ajudar com que aquela pessoa coloque para dentro dela para ocupar alguns espaços, construir algumas coisas, porque não é tudo que a gente quer dar para eles também. Porque muitas coisas que a gente fala assim, eu não gostaria de ter isso. Eu não gosto, sim, com né? certeza. Isso aqui Ele, não me eu, faz bem. é, eu acho que essa geração nova, cada vez mais, a sua Mais já é uma, vulnerável. uma geração, né? E a dos meus filhos, depois da sua, dos meus filhos, assim, Sim, cada vez mais melhorando, realmente cada é, vez melhor. Eu sinto isso, é. né? É uma Eu evolução. também. De um modo É, geral, né? Claro que é, existem é. exceções sempre, mas de um modo Sim, geral, acho que está tá cada vez é. mais melhorando mesmo.